Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou William Jacob e saiu pesquisa Poder Data, uma pesquisa que consegue levantar suspeita de quase todos os apoiadores, enfim, do Lula, do Moro, do Ciro. Os do Bolsonaro já não acreditam em pesquisa mesmo faz tempo, então estes nem se manifestam tanto. Agora, o Felipe Neto demonstrou preocupação com a queda do Lula e também a subida de Bolsonaro, que essa pesquisa está registrando de uma maneira diferente de outras. Eu vou falar sobre isso, vou trazer uma dica que eu considero importante para a militância do Ciro mais no final desse vídeo, mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou aqui e não está inscrito ainda. Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa o like agora, todos aqueles inscritos e não inscritos, se gostarem do vídeo, e se não gostarem, deixem aí o dislike, comentem, compartilhem. Tudo isso é muito importante para o nosso trabalho continuar crescendo. Bom, pessoal, o Felipe Neto então foi lá no seu Twitter e publicou o seguinte: enquanto muita gente fica fazendo meme do Bolsonaro, tipo de impedir a Terceira Guerra Mundial, se achando mega descolado e sem entender que no Telegram isso é tratado como real, Bolsonaro em um mês tirou 5 pontos para o Lula. De 42 a 28, agora 40 a 31. E continuou ele dizendo: o segundo turno já começa a parecer inevitável. E a diferença entre Lula e Bolsonaro hoje é igual ao percentual de votos no Moro, 9%. A situação está perigosa e tem muita gente num clima de já ganhamos. Bom, vamos por parte. Primeiro eu quero começar com aquilo que eu concordo com o Felipe. Eu também acho que o segundo turno será inevitável. Não por conta dessa pesquisa em si. Se a gente olhar aí para o passado, a gente percebe que o Lula, mesmo com 87% de aprovação, não foi o suficiente para o PT eleger a Dilma, por exemplo, no primeiro turno. O PT nunca elegeu nem Lula e nem a ex-presidente no primeiro turno, então eu acho muito difícil. Eu não trato nada como impossível, mas eu acho bastante difícil que isso aconteça, mas é a pressão que os petistas tentam colocar nos outros, que buscam alternativa, para tentar fazer com que as pessoas ignorem os erros e as contradições do PT e dizem votar no Lula só para tirar o Bolsonaro logo. Então, isso aqui tem método, essa narrativa criada e que muitos caíram mesmo achando assim de boa intenção, acaba apenas fortalecendo o próprio Lula, mas na medida em que isso aqui ficar mais claro para muita gente, pode ser que esse apoio excessivo que o Lula tem por conta da narrativa, que ele caia e aí a gente chegue num patamar mais razoável que muitos cientistas políticos apontam, que é o Lula tem em torno de 25% a 30%. Aqui outro ponto que o Felipe Neto fala que eu concordo, é que tem muito petista no clima de já ganhou sim. Tem muitos eleitores aí já zombando nas redes sociais, dos eleitores do Ciro em especial, lacrando, indo com piadinha, como se já tivesse tudo resolvido e Lula já estivesse eleito, e estamos há 8 meses das eleições. Realmente, o que está acontecendo agora nesse salto alto petista e também dos seus apoiadores é inacreditável. Isso aqui pode ser aí um problema para o PT, se daqui a pouco o Lula começar a cair e vir uma certa frustração aí de muitos e um descontentamento. E um outro ponto que o Felipe traz sobre fazer meme com Bolsonaro ter evitado a Terceira Guerra Mundial. Enfim, muita gente compartilha isso na ideia de zombar o atual presidente, só que é importante destacar que aquilo que para alguns parece algo e de fato é ridículo, isso pode chegar na tia do Zap, no tio do pavê, no tio do churrasco de uma outra forma. E esses olharam para aquilo e acreditar. Então, por exemplo, vamos pegar aqui episódios recentes, Bolsonaro se lambuzando todo e fazendo bagunça com farofa. Muita gente olha e fala, não, isso aqui foi armado, né? Isso aqui é um absurdo, um cara descuidado, porco e tal. Só que esse videozinho chega lá no tiozão, que vai olhar e fala, nossa, mas Bolsonaro é um cara simples, né? Bolsonaro é um cara humilde. O que eu vi que foi feito aí, eu acho assim de maneira correta, em vez de compartilhar esse vídeo como foi filmado pela assessoria do Bolsonaro. Aí não, o pessoal pegou esse vídeo original e colocou ali, por exemplo, os gastos do Bolsonaro na mesma imagem, no cartão corporativo, ou aquela imagem do Bolsonaro comendo uma picanha caríssima. Aí sim você joga a imagem e junto dela, né, uma outra informação, mas jogar só a imagem achando que isso aqui vai espantar muitas pessoas pode ser um gravíssimo erro. É igual quando a gente zombava o Bolsonaro com a caneta Bic. A
A gente achava aquilo ridículo. Só que a pessoa que recebe aquilo no Zap, no Telegram, olha e fala, nossa, mas é um presidente simples, olha aqui, tá economizando mesmo, assinando com uma caneta simples. E várias outras coisas. Tem gente que faz vídeo para comentar o cabelo do Bolsonaro. Enfim, eu respeito todo canal progressista, cada um tem a sua estratégia. Mas tem alguns que ficam o tempo todo assim, Bolsonaro é gay, Bolsonaro levou chifre, Bolsonaro com cabelo bagunçado. Aí, pra muita gente, o cabelo bagunçado dele pode ser um descuido e tal. Outros olham e falam, nossa, que homem simples, eu me enxergo nele, tá igual eu, ele é a pessoa como a gente. Enfim, então é necessário sim pensar na melhor estratégia para esclarecer, mostrar as contradições, mostrar os erros desse governo. E eu não sei se muitos fazem isso da coisa certa. Sobre Bolsonaro ter tirado 5 pontos em um mês, pode ser que sim. Mas olha, o Poder Data não serve muito de base. Vamos pegar a IPESP de 6 dias atrás, que muita gente confia mais nela. Ela mostrou lá o Lula com 43 pontos, Bolsonaro 25. Uma diferença de 18. Aqui agora, Poder Data mostra Lula com 43 pontos a menos. Ah, William, tá dentro da margem de erro, ok. Só que o Bolsonaro de 25 na IPESP aqui aparece com 31. Então, uma diferença que era de 18 antes, né, numa pesquisa com metodologia diferente, nessa aqui é de 9. Só que alguém pode pensar, não, William, porque a IPESP, que foi feita 6 dias antes, pegou um cenário e agora mudou totalmente. Não, é metodologia mesmo. A Poder Data de 15 dias atrás mostrava a diferença de 11. Aí na semana seguinte vem IPESP diferença de 18 e agora Poder Data diferença de 9. O Moro e o Ciro, na IPESP, apareceram com 8 cada um. Nessa Poder Data, o Moro aparece com 9 e o Ciro com 4. O Ciro tinha 3 há um mês, aí em 15 dias, foi para 7, mais que dobrou. Aí agora 4. A Poder Data vive fazendo isso com o Ciro, oscilações muito acima, às vezes até da margem de erro e também do que apontam outros institutos. E eu vou trazer para vocês aqui o Renan Santos, do MBL, que apoia Sérgio Moro. Ele próprio olhou para essa pesquisa e falou, não, isso aqui não dá. Vejam vocês aqui até os argumentos que ele vai utilizar lá, que eu achei bastante interessantes. Óbvio que o Ciro Gomes, ele pode até estar numa curva de subida, não uma curva acentuada, mas uma curva de subida. Mas ele não estava com 3 pontos percentuais anteriormente e pulou para 7 e agora ele caiu para 4. Isso aqui, quando mostrou o Ciro com 3 aí há um mês, eu achei aquilo um escândalo, porque nenhum outro instituto tinha pego isso, um negócio realmente ridículo. Porque isso que você está vendo no gráfico aí simplesmente não é normal. O Ciro não fica duplicando de voto e diminuindo pela metade normalmente. Imagina, um eleitor esquizofrênico, eu amo o Ciro, eu odeio o Ciro. Calma, não é assim que funciona. Provavelmente deve ter algum tipo de erro na metodologia deles, porque esse tipo de desvio não é normal. Assim como a gente pode colocar como normal uma variação do Moro nessa pesquisa de 7. Bom, então o que eu tô trazendo para vocês, e alguém pode vir aqui questionar, William, você tá falando isso agora porque o Ciro caiu. Quem assistiu o vídeo de quando o Ciro saiu de 3 para 7 vai ver eu criticando o Instituto. Eu faço crítica ao Poder Data, não é agora, só porque o Ciro oscilou para baixo, caiu, ou porque o Ciro em outros momentos, não. Eu tô alertando que o Poder Data tem uma metodologia que eu desconfio bastante, não tô nem acusando aqui de ser um erro proposital, de que é uma pesquisa comprada, não. Eu vou tentar acreditar, enfim, para respeitar os profissionais que trabalham no Instituto, de que é erro metodológico mesmo, né? De que tem uma metodologia ali muito equivocada e, em especial, equívocos que prejudicam quase sempre aí Ciro Gomes. E o Poder 360, que é o site ali, né, que traz algumas informações e que é vinculado aqui, ou é do mesmo grupo do Instituto Poder Data, no dia 11 fez uma postagem simplesmente inacreditável. A manchete vai dizer então que XP e PESP, que é lá a pesquisa que eu falei para vocês aqui, confirma Poder Data. E aí colocam lá Lula 43 e Bolsonaro 25. Mas peraí, não confirma não, porque a pesquisa Poder Data que tinha saído antes dessa IPESP trazia o Lula com 41 e o Bolsonaro com 30. Então a diferença era de 11 e a IPESP traz diferença de 18. Confirmou onde? Não confirmou, mas aí joga na manchete que é meio para dizer, olha, o Poder Data está indo aqui no mesmo caminho de outras pesquisas ou as outras pesquisas indo no caminho da Poder Data. Não é. Agora, tem um ponto importante. A gente sabe que pesquisas influenciam, que manipulam os votos.
não os meus. Eu não voto num candidato que está melhor colocado, vou votar no segundo para não perder meu voto. Eu não estou preocupado com ganhar ou perder voto, eu estou preocupado com votar no melhor projeto, nas melhores ideias, no melhor candidato. Eu entendo que muitos se sentem pressionados e tem aquela coisa do não, mas eu não quero perder meu voto, ou quer dar o voto útil. Então eu entendo o eleitor que pensa dessa forma. Agora, fazer isso há 8 meses das eleições, a pessoa que quer fazer isso ali na véspera, faltando 2 dias, na reta final, eu entendo, embora eu discorde, mas você querer fazer isso agora simplesmente não dá, e a gente tem que ajudar a população a se sentir aliviada, tranquilizada para fazer escolha sem essa pressão louca que alguns jornais, youtubers, jornalistas tentam impor agora, como se a gente tivesse que engolir com casca e tudo todas as contradições do Lula e do PT, só porque do outro lado tem lá Bolsonaro com esse seu desgoverno. Não, é necessário pôr o pé no chão e tomar cuidado, porque o Lula tá nesse salto alto aqui, achando que vai chegar até outubro sem ser criticado. Ele tem muita coisa para explicar, não faz autocrítica e, ao não fazer, demonstra que o que ele fez no passado ele está disposto a repetir. Se está disposto a repetir, vai dar munição para os seus adversários. É claro que vai, mas se ele acha que esse é o melhor caminho, eu acho bastante arriscado. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer daqui até as eleições. E eu falei lá atrás que eu ia trazer uma dica para a militância do Ciro. Olha, é o seguinte, a gente está percebendo um movimento claro de apoiadores do Lula, uns declarados, outros que estavam aí, digamos assim, no armário, mais escondidos, e agora eles estão saindo e tentando provocar a militância do Ciro. Tem método nisso, querem engajamento. Engajamento porque aí a militância do Ciro, que é muito ativa nas redes sociais, vai lá e responde, defende o candidato, defende as ideias, expõe as críticas, né? Expõe os erros e contradições do Lula e do PT no poder. Enfim, então, esse é um método que eles estão criando para quê? Porque diante do comportamento da militância do Ciro, que, repito, é muito ativa, aí depois eles aparecem na condição de vítimas, tentando colocar a militância do Ciro como agressiva, como destemperada, como outras coisas mais, só para desqualificar a militância. William, mas que tem gente que realmente passa do ponto. Olha, né, eu acompanho bastante aqui a questão de militância nas redes sociais, e eu posso dizer, tem um ou outro caso que sim, coisa de militância de rede social faz parte, mas a grande maioria, a imensa maioria de quem apoia o Ciro faz lá a defesa das ideias do candidato. Agora, eu fiz um desafio nas redes sociais para esses, né, que simpatizam com a candidatura do Lula e que são famosos aí, né, que eles brinquem, pelo menos por um dia, e dizem que vão votar no Ciro e não mais no Lula, para ver o que acontece, qual vai ser a reação da militância do Lula. Vejam lá o que aconteceu com o Fábio Porchat. Foi chamado de fascista, não é porque ele disse que vai votar no Bolsonaro ou no Moro, é porque disse que vai votar no Ciro. O Tico Santa Cruz é chamado de fascista o tempo todo, não por 1, por 2, por 3, mas por muitos apoiadores do Lula. Então, mas a tática deles, insisto, é gerar engajamento, porque aí a militância do Ciro entra e o Twitter passa a recomendar aquela postagem para outras pessoas. Essa pessoa, então, que gerou a polêmica, cresce o número de seguidores, cresce também o número de curtidas, porque aí fura a bolha. Então tem muita gente querendo crescer, enfim, baseado nessas provocações que fazem em cima do Ciro e da sua própria militância. E eu não vou nem citar nome aqui, mas teve deputada do PSOL aí cravando que Ciro não estará no segundo turno. Eu quase pedi para ela os números da Mega Sena, porque conseguir prever isso com 8 meses de antecedência realmente é admirável. Teve ator da Globo falando que mesmo que o Lula coloque Satanás de vice, o negócio é apertar 13 e confirmar. É uma despolitização quase inacreditável. E teve também comunista, também não vou citar o nome, desenvolvimentista, que defende a indústria nacional, mas que está aí, né, relativizando os erros do Lula, do PT e agora, enfim, declarando apoio ao candidato do Partido dos Trabalhadores, ignorando que foi esse mesmo Lula que, a partir da política econômica, e não é nem implementada, né, só deu continuidade no que veio de FHC, ajudou a destruir a indústria nacional, que esse mesmo comunista defende atualmente. Então, é lamentável o comportamento de alguns, quer votar nesse ou naquele, faz parte, mas a estratégia de alguns é claramente provocar, gerar engajamento e depois se vitimizar. E a dica que eu trago em relação a isso, que é para não gerar muito engajamento, muitos comentários,
é aquilo que alguns têm apontado como a melhor saída, que é você escolher um comentário que já foi feito e que você gosta, deixar lá a curtida e dar RT, retweetar aquele comentário, porque aí, imagine, né, uma postagem que está lá provocando o Ciro, que tem, vamos supor aqui, 1000 curtidas, e você tem um comentário com 2000 curtidas e vários RTs, mais RTs do que a postagem inicial, então isso pode ajudar, enfim, tanto aquela pessoa que fez um comentário interessante, rebatendo o inicial, assim como mostrar para aquele que, opa, se a minha ideia foi gerar engajamento para mim, acabei gerando engajamento para outro. Então, aí a pessoa lá na frente pode pensar 2 vezes antes de querer partir com esse tipo de provocação. Bom, meus amigos, então é isso. Eu vou deixar aqui alguns links no comentário fixo. E valeu, e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.